Fala galera, tô recebendo muita mensagem ali sobre as buscas ontem que a gente foi lá, sobre o comentário que eu deixei ali no post da Rick. E eu acho que tem tá tomando uma repercussão muito grande isso daí, e tem muitos fatos errados que a mídia cortou, estão apresentando apenas a menina lá como uma vilã e não está ajudando em nada na resolução do caso. Então acho que eu vou trazer o que aconteceu ontem, o que a gente fez ontem lá no Pico do Paraná, para tentar esclarecer algumas coisas para vocês. Primeiro ponto, a gente subiu com ela ontem, ela quis subir, a gente estava subindo para fazer os resgates, ela quis ir junto, a gente falou, cara, então vamos junto e você mostra pra gente tudo o que aconteceu, qual foi o momento que vocês se separaram, enfim, conta toda a história. Então a gente subiu com ela ontem e ela contou toda a história para nós, desde o momento que eles saíram lá da rodoviária de Curitiba e vieram para o Pico do Paraná para passar a virada de ano. Então eu vou trazer os pontos que ela me passou. Então, primeiro ponto, eles saíram da rodoviária, beleza, desceram ali na BR, seguiram a pé e subiram o cume do Pico do Paraná. Acamparam no A1. Então, para quem não conhece o Pico do Paraná, o A1 é um ponto de acampamento, A2 é outro ponto de acampamento. Aí então vem o Pico do Paraná. Então, ou seja, são dois acampamentos antes de chegar no Pico do Paraná. O que acontece? Muitas pessoas acampam no A1, deixam suas coisas ali e vão para o Pico do Paraná, sem peso, sem barraca, sem mochilão. O que eles fizeram foi isso. Então eles acamparam no A1, deixaram as coisas deles no A1 e subiram para o Pico do Paraná para ver o nascer do sol. Foi ela e ele. O que eles levaram? Apenas o facão, né? E o celular dela. O celular dele tinha molhado na noite da virada e ficou na barraca. Por isso que ele está sem celular. Aí eles foram para o nascer do sol. Tanto é que no nascer do sol, se vocês acompanharam os vídeos dela, vocês viram que ela fez vídeo, fez foto lá, ele filmou ela, enfim. Viram o nascer do sol, tudo beleza, ok, e começaram a descer o Pico do Paraná, os dois juntos. Um ponto anterior. Ela fala nos vídeos delas que eles discutiram, que eles tiveram uma pequena briga. Qual que foi essa briga? Foi uma briga ali no acampamento. Foi antes deles irem para o Pico do Paraná, que eles tiveram discussão. Outro ponto que ela fala é que ele estava passando mal. O que aconteceu? Eles tomaram uma água suja lá no cume do Paraná. Eles tomaram uma água de garrafa que é usada para apagar incêndios. Então ele vomitou na noite, ali no A1 ainda, antes de subirem para o Pico do Paraná. Então ele passou mal, a briga, tudo isso que ela relata no vídeo que a mídia fez corte, aconteceu no A1, antes deles irem para o nascer do sol. Depois que aconteceu tudo isso, eles dormiram, a gente até... nós também tínhamos aquela visão, cara, será que essa guria não fez alguma coisa pra esse cara? Nós também tínhamos essa visão. E a gente questionou, cara, não houve uma briga, ele não tentou abusar, não teve alguma coisa? Ela, não, ele foi super respeitoso. Então a gente fez alguns questionamentos, porque a gente também estava em dúvida. Cara, será que essa guria não fez alguma coisa pro cara? Será que essa guria não matou o cara? Será que... Enfim, todas esses falatórios que estão na internet, a gente também estava com os mesmos questionamentos. E a gente questionou. E ela todo momento ela assim, cara, a gente era amigo, a gente não estava ficando. Ele tentou ficar comigo, eu não quis, ele respeitou, ele foi super respeitoso. Eles não tiveram briga de sair no soco, ou assim, cara, alguma coisa muito grave. Foi briguinha besta, tipo assim, e ela falou todo momento, cara, ele foi super respeitoso comigo. Tudo isso no A1, tá? Deixando bem claro, tudo isso na madrugada do A1, antes deles irem para o PP. Beleza, acordaram de madrugada e foram subir o PP, para ver o nascer do sol. Aí eles já estavam bem, estavam conversando e tal, estavam bem. Subiram para o A1, para o PP, viram o nascer do sol e iniciaram a descida, os dois juntos. Quando eles estavam na parte de pedras, que é onde eu posto o vídeo que a galera tá fazendo rapel, ali foi aonde eles se perderam. Então, nesse momento, os corredores encontraram eles, que era a parte das pedras. Aí ela perguntou pros caras, qual que é o caminho, né? Qual que é a trilha? Os corredores mostraram. E ela e ele entraram junto com os corredores. Aí teve um momento que aconteceu o quê? Que ela fala no vídeo, que ela falou bem assim pro Roberto, você tá muito devagar, eu vou passar na frente e vou com eles. Então ela passou ele e seguiu com os corredores. Só que, nesse ponto, fica aquela questão, cara, ela largou ele para trás e foi com os corredores? Não. Sabe por quê? Porque tinha um último corredor. Eles eram 3. Ela passou o Roberto e seguiu com 2 corredores. Ficou o Roberto e ficou um corredor atrás do Roberto. E isso quem informou para nós foi os corredores. Ontem a gente encontrou eles lá no Pico do Paraná. E daí, seguiu ela, 2 corredores, o Roberto e um corredor atrás. Chegou mais um momento que ela passou os 2 corredores que estavam na frente dela. Ela passou e se empolgou na descida. Enfim, desceu. Depois desse momento que ela foi embora,
os dois corredores que estavam na frente, um deles olhou para trás e falou pro último corredor, passa ele. Isso o cara falou para nós. O cara falou assim, cara, eu falei pro meu amigo, passa ele e vem. Esse último corredor ultrapassou o Roberto e seguiu os três juntos, os três corredores, e o Roberto ficou. Nisso, eles descendo, aí chega um momento que o corredor, que ela fala que ela estava sentada na pedra esperando. Ela correu tão na frente dos caras, e isso próprio os corredores ali informaram pra gente, cara, ela vazou na nossa frente. Aí ela sentou e esperou eles chegarem. Quando eles chegaram, ela perguntou, cadê o meu amigo? Daí os corredores falaram, cara, ele ficou. Ou seja, nesse momento, os corredores já tinham deixado o cara para trás e ela já tinha deixado o cara para trás. O que ela fez? Ela foi pro A1, pro acampamento. E ficou no A1 um tempo ali esperando. Ela falou que ela esperou ele e ele não chegou. Nisso ela chamou o outro cara que estava acampando do lado, que é o Fábio. Nisso ela pegou ela e o Fábio, que era o cara que estava acampando do lado da barraca dela, e subiram para tentar achar o Roberto. Eles foram até o A2, que é o segundo acampamento. Chegaram ali, não acharam. Ela voltou para o A1, desarmou a barraca, pegou as coisas dele e desceu para a base. Então assim, galera, tá muitos comentários assim, como é que ela chegou lá embaixo com o celular, com a bolsa dele? Porque estavam na barraca. Ou seja, eles subiram para o PP sem nada. A única coisa que ficou com o Roberto, segundo ela, foi o facão. O facão que ela fala, que a galera tá falando, ai, cadê o facão? Cadê o facão? Cara, o facão tava com ele. Teve uns vídeos que ela tá com o facão, mas quando eles subiram para o Pico do Paraná, ele desceu com o facão. Então o facão ficou com ele. E ela falou, cara, ele ficou com a faca. Ela até comentou, até a gente ficou com medo. Cara, e se ele caiu com essa faca? Ela falou assim, não, a faca tá na bainha. A faca tem proteção e tal, então tá seguro. Então assim, tá muito boato de gente que não foi até lá para entender o assunto. E qual que é a parte ruim desses boatos? Cara, que a mídia só cortou as partes ruins. A mídia cortou o quê? Que o cara tava mal, que ela abandonou o cara para trás, que ela deixou o cara passando mal, enfim, só as partes ruins. Foi o comentário dela, foi o relato dela, foi isso que ela relatou para nós. Cara, eu deixei ele porque ele tava devagar e eu queria seguir um pouco mais rápido com os caras. Ele passou mal mesmo, mas só que tem partes dessas histórias que é o quê? Que hora que ele passou mal? Foi no acampamento, foi no A1, não foi lá no Pico do Paraná. Que hora que eles brigaram? Foi no A1, não foi lá no Pico do Paraná. Ou seja, essas histórias não foi no momento que eles estavam voltando para condenar ela a algo. E aí, outro ponto, quando eu encontrei os corredores ontem, eu perguntei pra eles, cara, o cara tava mal? Tipo assim, porque ela falou que o cara tava mal e tal. Eles assim, cara, lá não. Ele tava cansado. Cansado ele estava. Teve um corredor que falou assim, cara, ele até ficava apoiado nas pedras e tal. Ele estava cansado. Agora, passando mal de vomitar, não. Então, é isso aí, galera. Eu só vim trazer esse relato pra vocês aqui sobre tudo isso daí, porque tá tendo muito comentário, tão massacrando a menina. Não que eu esteja defendendo ela, mas também não estou condenando ela da forma que estão condenando. Talvez, se a gente for apontar um erro, qual foi o erro? Dos dois terem ido para o Pico do Paraná sem conhecerem. Porque nem ela tinha experiência e nem ele tem experiência. Nenhum dos dois são experientes em trilhas. Segundo ponto, nenhum dos dois conhecia o Pico do Paraná. Terceiro ponto, a parte dela ter deixado ele para trás. Então, assim, e também nessa parte de deixar para trás, ela deixou para trás, mas com os corredores. Tipo assim, não foi aquele negócio, cara, fica aí que eu tô vazando embora. Então tem essa questão também, tipo, não foi aquele largar para trás de, vou deixar você e tô indo embora. Cara, foi o momento ali que ela se envolveu com os caras que desceram correndo, aceleraram o passo, se empolgou, desceu mais rápido que eles, enfim, né? Não vem ao caso, mas assim, só para deixar uma questão mais clara de que estão condenando muito algo que eu acho que não é algo que é tudo isso. Então, assim, primeiro ponto, ela não foi a última a deixar ele para trás, né? Então, segundo os próprios corredores, quem foi a última pessoa a passar o Roberto foi o último corredor. Só que daí tem aquela questão, esse último corredor não estava ontem lá no Pico do Paraná para informar mais detalhes para nós. Só tinha 2 deles lá ontem. Faltou esse terceiro cara que a gente não sabe quem é. E assim, eu sou um cara que eu gosto de, antes de julgar, de falar, eu gosto de entender a história, né? Então, quando eu cheguei sexta-feira lá, que a galera começou a comentar e tal, todo mundo falou assim, cara, a guria tem uma cara de doido e tal, e acho que ela fez alguma coisa com o cara. Eu fiquei meio, falei, caralho, pai, vamos subir pra ver, né? Quando a gente subiu com ela, cara, que a gente começou a conversar, que ela começou a contar a história, todo o ocorrido, você fala assim, cara, a guria é normal, velho. Tipo assim, a história dela bate tudo certinho, foi um acidente, tipo assim, foi algo que aconteceu sem, que nem estão falando,
Então não é algo que nem estão falando assim, cara, isso daí foi feito casinha pro cara, isso daí foi de caso pensado, cara, essa guria fez alguma coisa com o cara lá em cima, a faca sumiu, ela largou o cara passando mal pra trás. Cara, tudo isso é corte da reportagem que ela deu pra TV e os caras cortaram só a parte sem contexto. Então a mídia é isso, né? Pra gerar mídia você tem que fazer a galera condenar alguém, porque senão não gera mídia, e é o que está acontecendo com a guria. Infelizmente ela está sendo condenada por vários assuntos que são cortes de uma história que não é verdadeira. A história que não é verdadeira, que eu digo é o quê? Ela largou o cara para trás passando mal. Cara, ela não foi a última a largar o cara para trás. Tipo, ela estava junto com o cara até o momento que eles se empolgaram na descida, e ela não foi a última a ver o cara para falar alguma coisa assim, não, é ela que desovou o cara lá em cima. Não, o último a passar, o Roberto, foi o corredor. Então assim, nem ela sabe qual foi o momento que o Roberto ficou para trás, porque ela seguiu na frente com os caras. Então só para esclarecer essas coisas, que nem eu falei. Então não é, como eu disse, eu não estou aqui de advogado dela, não estou aqui para defender ela, eu estou aqui apenas para falar o que é real da história que as mídias cortaram, né? Então teve os stories que ela postou, teve as coisas que ela postou, enfim, né? A gente falou sobre isso, assim, cara, mas por que você foi falar aquelas paradas nos stories? Por que você foi falar... Ela comentou dela, cara, eu tava com raiva, tinha um monte de gente me mandando direct, um monte de gente me xingando, eu abri o story e fui desabafar nos stories. Quem nunca fez isso? Enfim, né? Quem nunca pegou o story, falou um monte de merda numa hora que não era pra falar e puf, jogou na internet e já era. Então assim, né? Erros e erros de seres humanos. Mas em relação ao desaparecimento do Roberto, o que eu quero deixar claro é que aconteceu um desaparecimento, o cara sumiu, o cara se perdeu e a gente está na busca dele. Tirando todo qualquer outra possível causa de ela ter feito alguma coisa contra ele. Contra isso, galera, podem eliminar isso daí. Porque o que aconteceu foi que ele ficou para trás e se perdeu. E isso os próprios bombeiros relataram, a própria polícia lá no dia, assim, cara, você não está sob custódia, se você quiser ir embora, pode ir embora. Falaram isso pra ela, se você quiser ir embora, você pode ir embora, você não está aqui presa, você não tem que ficar aqui. Falaram tudo isso pra ela, e ela quis subir de novo pra ajudar a gente a fazer as buscas. Então, se ela tivesse feito alguma coisa, cara, se fosse eu teria vazado. Eu descia, não avisava ninguém e ia embora. A guria ficou lá, ela tá lá ainda, tá sendo massacrada, enfim, né? Só pra deixar tudo isso claro. Que ele está perdido, estão ainda na busca dele, mas tirem esses boatos de que foi ela que fez alguma coisa, que foi ela que tem alguma coisa estranha. Cara, não tem nada estranho, cara. O cara tava descendo no Pico do Paraná, ficou para trás, ou se perdeu. Eu acho, ontem nós estávamos mais confiantes de que ele se perdeu, que ele não caiu, porque a parte que ele se perdeu é uma parte de trilha. Então assim, só esperar agora o resgate para saber.